Olá pessoal do Empório do Direito, satisfação conversar com vocês mais uma vez. Eu, Marcelo Pertilli, aqui direto do Rico Domingues Concursos. Hoje para falar com vocês sobre direito penal, mas especificamente sobre nexo causal, relação de causalidade, ok? Então vamos lá. Moçada, a primeira informação importante é a seguinte, a gente tem que lembrar, o nexo causal, a relação de causalidade, faz parte do fato típico. Na verdade, é o terceiro elemento do fato típico. Fato típico, que é o primeiro substrato da teoria tripartite de crime. Lembra lá, né? Conceito analítico de crime, fato típico, ilicitude, culpabilidade. Fato típico é o primeiro substrato. Quais são os seus elementos? Conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Ou seja, o nexo causal é o terceiro elemento do primeiro substrato fato típico da teoria tripartite de crime. Legal? Bom, e o que é o nexo causal? O que é a relação de causalidade? Moçada, nexo causal, relação de causalidade é aquilo que nos permite identificar, melhor, investigar quem deu origem ao resultado, ou seja, quem deve responder por ele. Legal? Agora, para a gente começar a entender isso, é fundamental que tenhamos em mente o artigo 13 do Código Penal. E ele diz assim, ó, o resultado de que depende a existência do crime somente é imputável a quem lhe deu causa. Ou seja, você só pode responsabilizar por um resultado quem deu origem a ele, quem deu causa a ele. Mas o Código Penal melhora isso, porque agora ele te dá o conceito de causa. Ele diz assim, considera-se causa a ação ou omissão, sem a qual o resultado não teria ocorrido. Opa, vamos lá então. O artigo 13 do Código Penal diz, você só pode responsabilizar pelo resultado quem deu causa a ele. E logo na sequência, o mesmo artigo nos diz o que é causa. É toda ação ou omissão sem a qual o resultado não teria se dado. Por conta disso, a gente então define que nós estamos pautados pela teoria da equivalência dos antecedentes causais, ou conditio sine qua non. Ou seja, eu tenho que investigar se aquela conduta é ou não é condição para o resultado que eu estou tentando analisar. Deu para entender? Por conta disso, eu aplico o chamado método da eliminação hipotética dos antecedentes causais, também conhecido por método de Turém. Ou seja, eu imagino a linha de acontecimentos antes do resultado e, de maneira hipotética, eu suprimo determinada conduta. Moçada, se você suprimir determinada conduta da linha de acontecimentos e imaginar que mesmo assim o resultado ainda perdura, isso quer dizer que quem deu origem à conduta investigada não pode ser responsabilizado pelo resultado. Deu para entender? Agora, se você suprimir a conduta da linha de acontecimentos e o resultado final também sumir, significa então que essa conduta é responsável pelo resultado que nós estamos tentando analisar. Legal? Agora, cuidado! Se a gente parar para pensar, é possível regredir ao infinito. É possível regredir ao infinito. Exemplo, você poderia dizer que o operário que produziu um carro pode ser responsável pelo fato de alguém ter usado aquele carro para matar uma outra pessoa. Lógico, se o operário não tivesse feito o carro, o resultado não teria acontecido como aconteceu. Mas cuidado, nós temos que entender que nós estamos limitados nesse regresso, dentro da linha de acontecimento, pelo dolo e pela culpa. Ou seja, você vai regredindo, analisando as condutas anteriores ao resultado e fazendo a pergunta, se eu tirar a conduta, o resultado ainda assim acontece? Tá, mas vai chegar no momento em que você não consegue mais imputar dolo e culpa aos agentes das condutas. Então, tá na hora de parar. Legal? Então, cuidado, moçada. O método da eliminação hipotética, o método de Turém é controlado, limitado pelo dolo e pela culpa. Uma situação importante que nós temos também que pensar é quando nós temos uma pluralidade de condutas a serem investigadas na linha de acontecimentos. E eu tenho causas que correm de maneira paralela em relação uma à outra no que diz respeito ao resultado. Opa, essas causas, moçada, são chamadas então de concausas. Essas concausas se dão de modo, mais uma vez, paralelo e elas podem ou não somar-se, contribuir uma com a outra para a produção do resultado. Vem cá. Gente, quando eu digo que uma causa correu paralelamente à outra, mas elas não se somaram para a produção do resultado, elas não influíram uma na outra para a produção do resultado, eu digo então que elas são concausas absolutamente
independentes. Legal? Absolutamente dependentes. Moçada, agora, se essas concausas influíram uma na outra, elas somaram-se para a produção do resultado, eu digo então que elas são relativamente dependentes. Legal? Então, de novo, as concausas podem ser absolutamente dependentes quando elas não se somam para a produção do resultado, agora elas podem ser relativamente dependentes quando elas se somam para a produção do resultado. Moçada, vem cá. As concausas absolutamente dependentes podem ser divididas em pré-existentes, concomitantes e supervenientes. Ou seja, a causa que efetivamente produziu o resultado é pré-existente à causa que eu estou analisando. Ela é concomitante à causa que eu estou analisando. Ou ela é superveniente à causa que eu estou analisando. Legal? Então, de novo, o que é superveniente, concomitante ou pré-existente é a causa que efetivamente produziu o resultado. Ok? E ela é pré-existente, concomitante ou superveniente em relação à causa que eu estou investigando. Tranquilo? Gente, se elas são absolutamente dependentes, significa que a causa que eu estou investigando não produziu o resultado, porque elas não se somaram para a produção dele. Ou seja, quem produziu o resultado foi a causa pré-existente, foi a causa concomitante ou foi a causa superveniente. Isso quer dizer, então, que o produtor da conduta que eu estou investigando, dessa causa concorrente, deve responder no máximo na forma tentada. Lógico, ele não pode responder pelo resultado consumado como se deu, porque ele não deu causa a ele. Lembra, né? Aquilo que produziu o resultado foi a causa pré-existente e não a dele, a causa concomitante e não a dele, a causa superveniente e não a dele. Então, no máximo, ele pode responder na modalidade tentada. Tranquilo? Bom, mas nós temos as causas relativamente independentes, que assim como as absolutamente dependentes, podem ser divididas em pré-existentes, concomitantes ou supervenientes. Só que aqui nós temos uma diferença. Elas somam-se na produção do resultado, ou seja, uma contribui com a outra. Moçada, presta atenção. Se a causa for pré-existente, se a causa for concomitante, lembra que nós estamos trabalhando de relativamente dependente, ou seja, elas se somam para a produção do resultado, quem deu origem à conduta investigada vai responder pelo crime na forma consumada. Claro, as condutas somaram-se na produção do resultado. Elas contribuíram uma com a outra para a produção do resultado. Então, ambas devem responder pelo resultado como ele se deu. Então, por isso, respondem pelo crime na forma consumada. Mas, cuidado! O Código Penal, no artigo 13, parágrafo 1º, trabalha a causa relativamente dependente superveniente. Opa, então vem cá. A superveniência de causa relativamente dependente exclui a imputação quando por si só produziu o resultado. Os fatos anteriores, entretanto, imputam-se a quem os praticou. Ou seja, moçada, eu tenho uma conduta X. Essa conduta X motivou ou influenciou a conduta Y, que foi posterior a ela, ok? Foi superveniente a ela. Mas o resultado da maneira como se deu é imputável, da forma como se deu, apenas à conduta superveniente posterior, ou seja, a conduta Y. O que está dizendo o Código Penal? Que apenas quem deu origem à conduta Y deve responder pelo crime na forma que ele se deu no seu resultado. Aquele que produziu a conduta X vai responder no máximo na forma tentada. Conseguiu entender isso? Então, cuidado, gente. A causa relativamente independente superveniente, que produz por si só o resultado, faz com que o produtor da causa concorrente anterior possa responder no máximo pela tentativa. E claro, quem produziu a causa superveniente, que por si só produziu o resultado, vai responder por ele na modalidade consumada ou da forma como o crime se deu de fato. Deu para entender? Legal? Moçada, essa então foi uma rápida dica sobre nexo causal, relação de causalidade. O tema é bastante complexo. Vou fazer um próximo vídeo para você falando de teoria da não imputação objetiva, tá certo? Quero dedicar esse vídeo especificamente para o pessoal lá de Lages, Defensoria Pública de Lages, também para o pessoal do Direito da Uniplac, especialmente para o meu querido amigo defensor público lá de Lages,
Edson Schmidt, tá certo? Sei que vocês conversaram aí no mês de abril sobre nexo causal, relação de causalidade, dolo eventual, culpa consciente. Então, um grande abraço, no que já aproveito também e homenageei toda a Defensoria Pública de Santa Catarina. Tá bom? Um grande abraço para você, espero ter colaborado com teus estudos. Até a próxima. Tchau.